Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Rossi e está começando agora o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA. E lembrando que você também pode nos acompanhar ao vivo pela internet. A transmissão é simultânea. Abre aí o site imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o processo de impeachment que a presidente Dilma Rousseff pode sofrer nos próximos dias ou até mesmo nos próximos meses. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cientista político Fernando Pignaton e também com o deputado federal Lelo Coimbra. Nós conversamos um pouco sobre essa conjuntura política atual, como que está a relação do PT com o PMDB, da presidente Dilma Rousseff com o vice-presidente Michel Temer. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. E a gente começa o nosso programa de hoje falando sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi acatado há pouco tempo pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o nosso entrevistado é o presidente do Instituto Flex Consult, de pesquisa e também cientista político, Fernando Pignaton. Fernando, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a conjuntura brasileira. Tá certo, Fernando. Começando um pouco a nossa conversa, a gente está vivendo um momento muito atípico da política brasileira, de uma forma muito ampla. Eu acho que os brasileiros, por mais até que pensavam que isso poderia acontecer, e os próprios movimentos de rua já indicavam isso lá atrás, em 2013, em alguns outros momentos, a gente tem a impressão de que a população está um pouco assim, talvez assustada com esse momento. É isso mesmo? A população talvez não estava tão esperando que o processo de fato acontecesse tão rápido assim? Olha, nós vivemos um processo histórico no Brasil. Esse processo poderia ser marcado no seu início com relação às manifestações de 2013, que criaram uma outra forma do brasileiro ver a política e o governo no Brasil. Depois das manifestações, o governo federal, que teve uma queda enorme nas pesquisas, tinha cerca de 70% de aprovação, 70 e poucos por cento, baixou para um nível de 40 e poucos por cento, tomou uma série de medidas cosméticas, quando deveria tomar medidas estruturais de mudança, tomou uma série de medidas cosméticas para ganhar a eleição. E aí que começa o principal passo para a gente entender o Brasil de hoje. O que aconteceu foi um golpe eleitoral. As nossas pesquisas e pesquisas nacionais mostram que 2/3 da população é a favor do impeachment, mostram que quando você coloca a opção de ter eleição diante da anulação das eleições pelo TSE, uma nova eleição, a maioria prefere uma nova eleição, 51%, seguido de 22% que prefere o impeachment e seguido de apenas 14% que prefere que a Dilma continue. Então, você tem claramente uma opinião da população que deslegitima o governo. Ou seja, o governo ele está desacreditado completamente. Desacreditado. E o governo tomou uma série de medidas de uso do poder econômico. Uma dessas pesquisas, o cidadão brasileiro mostra, que cerca de 2/3 acreditam que o dinheiro da Petrobras foi usado na campanha. E nós sabemos também que a máquina pública foi usada na campanha. Então, ao invés do Estado responder às manifestações de 2013 com mudanças profundas, no sentido de que o brasileiro paga uma das cargas tributárias mais fortes do mundo e recebe em troca serviços sofríveis, então, ao invés dessas mudanças, nós tivemos mudanças cosméticas e um golpe eleitoral. Um golpe, não aquele clássico, um golpe usando a manipulação de informação, usando a manipulação do Estado, uma supercapacidade de marketing. E o que me admira nesse momento é o brasileiro, depois de um ano de eleições, está esperando com a maior calma, com o maior espírito democrático, que as instituições republicanas e democráticas comprovem essa fraude nas eleições. Então, poderia se imaginar que houvesse instabilidade pelo crescimento de movimentos de extrema esquerda, como os Black Bloc. Não aconteceu isso. Poderia se imaginar que houvesse instabilidade
com uma adesão em massa à extrema-direita, como o Bolsonaro, mas também não aconteceu isso. É o brasileiro fazendo uma profissão de fé nas instituições democráticas, né? Esperando, mostrando a sua fé na regra do jogo, na democracia e na república, e esperando praticamente um ano para que as instituições comprovem aquilo que ele acredita que aconteceu, que foi uma fraude na soberania popular, e convoque novas eleições ou destitua a presidência, assumindo o vice. Fernando, desculpa até te interromper, mas quando o senhor fala em fraude, né, nessas eleições, explica um pouquinho para o nosso telespectador como que o senhor entende essa fraude no sentido de como se consolidou, né? Como isso aconteceu de fato nas últimas eleições. As manifestações de 2013 deslegitimaram o governo federal e ele adotou uma série de medidas fraudulentas de manipulação de informações econômicas, de uso do dinheiro da Petrobras para poder usar na campanha, de uso da máquina pública visivelmente para influenciar o resultado das eleições e conseguiu ganhar a eleição por uma pequena diferença, mas sofreu uma derrota política. Ganhou nos números, mas perdeu politicamente. Quando teve que falar a verdadeira situação do país, o tamanho do buraco que tinha se causado, a população ficou revoltada e o governo perdeu a legitimidade. Com tanta mentira que foi dita durante a campanha política. Grandes contingentes dos eleitores que votaram na Dilma, acreditando que o país estava normal, né? Desinformados sobre os buracos que havia e o uso do governo para esconder essa informação, passaram a repudiar o governo. E o governo hoje é desacreditado por 2/3 da população. Então eu vejo essa manifestação de agora como mais uma manifestação que aconteceu durante esses 10 meses em que o brasileiro faz um jogo de paciência, esperando que a sua representação decida aquilo que ele já está pensando. Então, poucos países do mundo teriam a capacidade, a estabilidade para aguentar uma situação como essa, em que o governo não governa a economia, o governo não governa a sociedade, o governo não tem maioria nem dentro dos votos petistas. É um país sem governo. Então, eu acho que o brasileiro está demonstrando uma alta estabilidade política, uma alta fé na democracia, na regra do jogo, e pressionando da maneira que é possível, para que essas instituições que estão, e essa maioria parlamentar que está divorciada da população, adote aquilo que todo mundo sabe e deseja, né? Então, é esse o quadro do Brasil. Agora, Fernando, assim, nesse aspecto, né, a gente observa, a fala do senhor vai muito realmente, acompanha muito o raciocínio que a gente tem escutado nas ruas, né, do nosso país. A impressão que muitas pessoas têm colocado é que nós estamos num navio, né, sem direção, né? Estamos à deriva aí no alto mar desse nosso mundo e também no sentido político, econômico e tantos outros, né? O país vive uma desorganização política e econômica como já não vimos há muito tempo, né? Há muito tempo. Essa insatisfação das pessoas que têm ido às ruas, foram em 2013, lotaram aí as ruas de várias cidades brasileiras, e recentemente também temos visto isso acontecer novamente, com certeza pressiona também que o resultado se apresse, né? No sentido de que aconteça ou não o impeachment de forma mais rápida ou não, é isso? Sim, mas o que aconteceu agora foi uma segunda tentativa de golpe. Eu acho que inspirada pela relação do Planalto com o PMDB do Rio, que foi tentar colocar a votação do impeachment nas férias. Foi assim que se ganhou a eleição do Gabeira, né? Se decretou uns feriados, o PMDB do Rio, e a população que descia em massa para o litoral de classe média, né, não conseguiu tirar a diferença do Gabeira para o candidato do governo. Então, aconteceu isso agora. O governo tentou manipular para que a votação do impeachment acontecesse no momento que o Brasil estava desmobilizado, né? Teve o ano todo para votar. Estrategicamente. Mas essas manifestações que aconteceram já foram suficientes para mostrar que, se o governo continuasse essa manipulação e colocasse a votação do impeachment, a sociedade iria se mobilizar. Eu acredito que a mobilização não foi maior, porque com a intervenção do Supremo, ficou claro
que não vai haver votação do impeachment nas próximas semanas, como o governo estava jogando para acontecer. Então, quando Isso possivelmente vai ficar para 2016. Vai ficar para 2016. Então, o brasileiro se assustou, esses movimentos marcaram a manifestação, porque o governo quis agilizar. No momento que ficou claro para as pessoas que a votação do impeachment, por uma própria intervenção do governo, que mudou de ideia, porque percebeu que tinha maioria no Congresso para derrotá-lo, né, com aquela votação. Então, quando o governo mudou de estratégia e o impeachment, ficou claro para a população que o impeachment não ia ser votado nos próximos dias ou próxima semana, a mobilização se reduziu. Né? Houve uma desmobilização das pessoas. Agora, eu não acredito que seja a mesma coisa se for marcado o impeachment, logo depois do recesso, se houver uma discussão sobre todos os motivos técnicos, né, que levam à viabilidade jurídica do impeachment. Eu acho que nesse momento, quando o brasileiro perceber que está na hora da decisão, ele vai se mobilizar de uma maneira muito maior do que se mobilizou agora. Fernando, nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos continuar nossa conversa aqui no próximo bloco, falando um pouco sobre esse momento que o país vive, né? Um momento político bem complicado para o nosso país, aí uma possibilidade de impeachment bem próxima da realidade, né, Fernando? Bem próxima da realidade, né? A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o programa Jogo Limpo, não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje falando sobre esse processo de impeachment que a presidente Dilma Rousseff está aí prestes a sofrer no nosso país, né, de acordo com o que a gente tem acompanhado na mídia nacional. E a gente continua conversando aqui com o cientista político e também diretor do Instituto Flex Consult, Instituto de Pesquisa, Fernando Pignaton. Fernando, no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre esse processo, mas eu queria perguntar ao senhor agora a respeito dessa relação da presidente com o vice Michel Temer, né? Nos últimos dias a gente tem visto quase um rompimento, vamos dizer assim. O vice-presidente chegou a mandar uma carta para a presidente, vazou para a imprensa. Como que o senhor analisa essa relação dos dois? Olha, é uma relação muito complexa, porque a presidente está sob ameaça. O vice fica numa situação muito delicada de fazer qualquer movimento que possa ser interpretado como jogar água na fogueira para derrubar e ele assumir. Mas, por outro lado, o processo que corre no TSE, no Supremo Tribunal Eleitoral, pode anular a eleição e retirar do cargo a própria presidente e o vice, convocando uma nova eleição em 3 meses. Nós sabemos que o processo no TSE tinha sido rejeitado, depois foi reaberto no plenário e ganhou por 6-1 e requisitou as provas da Operação Lava Jato. Então o TSE também pode decidir a qualquer momento, mesmo sem o Congresso Nacional, suspender essa chapa, anular essa chapa e convocar novas eleições. Então o vice, ele tem pisado em ovos. Agora, literalmente, né? O que complica ainda mais é que o PMDB já tem uma maioria de oposição a Dilma, de sair do governo. E isso está marcado para março. Então, o presidente está numa situação, o vice-presidente está numa situação muito delicada, porque tanto ele pode assumir a presidência, como ele próprio pode ser tirado da presidência. É muita instabilidade. É muita instabilidade. E é por isso essa dificuldade do comportamento dele. E até mesmo porque, Fernando, até para encerrar, nosso tempo já está encerrando, nosso diretor já está dizendo para mim que o nosso tempo já está terminando, mas para a gente concluir esse raciocínio, até mesmo porque, se a gente pensar o governo como eleito, né, como uma chapa, presidente e vice-presidente, ele também foi eleito, ele também faz parte desse governo. Por mais que ele tenha dito nesta carta para a presidente Dilma Rousseff que foi uma participação muito fria dele no governo, né? Segundo ele, a presidente não abriu espaço para que ele participasse tanto, para que ele tivesse tanta atuação, mas isso também é um pouco discutido, porque o PMDB tem muitos ministérios dentro do governo federal, não é verdade? Sim, o Michel Temer é um grande quadro político em termos de capacidade de influência no Congresso. Mas a presidente Dilma não gosta de política, gosta de comandar sozinha. Então ela não usou a capacidade do vice-presidente para formar uma maioria que tanto está fazendo falta a ela agora. Ou seja, né, uma falha dela que está fazendo falta nesse momento que ela tanto precisava. A presidente Dilma é a maior criadora de obstáculos e problemas
que estão deslegitimando o governo. Tá certo. Fernando, eu quero te agradecer muito por essa entrevista. Fernando Pignaton, que é cientista político e também diretor do Instituto Flex Consult, falando um pouquinho sobre esse momento político que a gente vive no nosso país, né? De possibilidade de impeachment, conversando um pouco também sobre essa conjuntura. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Um grande abraço. Continuando com o nosso programa de hoje, falando sobre esse processo que a presidente Dilma Rousseff pode sofrer, né, de impeachment. A gente conversa agora com o deputado federal Lelo Coimbra, que é presidente do PMDB aqui no Espírito Santo, né, e também tem acompanhado, esteve recentemente com o vice-presidente Michel Temer, tem acompanhado essas conversas e esse momento político que o nosso país está vivendo. Deputado, primeiro, bem-vindo ao nosso programa, né, o senhor que está sempre conosco aqui, seja sempre muito bem-vindo. É muito bom estar aqui junto com você e com todos aqueles que te acompanham. Tá certo. Deputado, esse momento político que nós estamos vivendo no nosso país, né, principalmente, eu vou dizer aí, de um certo rompimento entre o PT e o PMDB, né, o partido que o senhor faz parte. O senhor esteve recentemente com o vice-presidente Michel Temer, né, em uma reunião junto com o grupo. Como que o vice-presidente está conduzindo esse momento com o partido e também com a Câmara mesmo dos Deputados lá em Brasília? Olha, o vice-presidente ele tem que ter muita cautela e muita capacidade de vivenciar esse momento, porque ele é vice e porque é um nome naturalmente na linha sucessória, o primeiro a assumir caso a presidente se afaste ou seja afastada. Então, assim, a conversa com ele é importante, mas o tema transpôs o espaço da Câmara, né? Os episódios que ocorreram a semana passada, especialmente, acabaram levando e envolvendo o partido como um todo. E nesse momento nós temos uma questão forte dentro da Câmara e também o seu impacto dentro do partido, cuja aliança com a presidente e o seu partido são problemáticas desde o início. Desde a convenção que escolheu como candidata a Dilma com o Temer na vice, o partido teve quase que dividido exatamente ao meio. E de lá até esse momento essa divisão não foi amenizada, pelo contrário, ela se acirrou. E ela tem sido muito forte. E nesse momento há um sentimento muito presente de que o afastamento da presidente é necessário porque ela é incapaz de lidar com essa crise, de dar conta dessa crise junto com a sociedade, junto com a aliança de governo. Agora, deputado, essa relação entre o PT e o PMDB, como nós estávamos falando, né, como nós estamos falando aqui, da presidente Dilma mesmo, com o vice Michel Temer, parece que ela tem se acirrado a cada vez mais. Há pouco tempo, há poucos dias, o vice-presidente Michel Temer enviou uma carta para a presidente Dilma Rousseff dizendo da relação, da participação dele mesmo, que tem sido muito pequena, segundo ele, dentro do governo federal, inclusive da participação um pouco expressiva, porque a presidente, segundo ele, não teria dado espaço para a atuação dele ser maior, né? E a gente observa que, analisando a presidente Dilma e o vice Michel Temer, a presidente Dilma Rousseff ela foi uma personagem que foi construída pelo ex-presidente Lula, né, porque nunca foi político, né? Ela nunca teve um mandato nem de vereadora, ela foi direto ser presidente da República depois de ter sido ministra, né, do governo do ex-presidente Lula. E parece que a figura política realmente do nosso governo federal era o vice-presidente Michel Temer. A gente não fica um pouco assustado a saber que a vice-presidência não teve tanto espaço de atuação assim no governo federal? A minha avaliação e a nossa lá no Congresso é de que a presidente usou muito pouco as habilidades, a capacidade de trabalho, a experiência do Michel Temer. E ao não se apropriar dessa relação, acabou criando um fosso de distância, que resultou nessa carta, que foi uma carta pessoal, mas como foi tornada pública pela própria presidente que a recebeu, transformou essa carta de pessoal numa carta que virou um evento político e uma definição clara de afastamento entre o vice-presidente e a presidente, mas também acentuando essa manifestação dentro do PMDB. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco, porque é um assunto muito quente, né? Está acontecendo esse momento e a gente está acompanhando em um momento muito difícil para o nosso país, né? Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente continua aqui conversando com o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB, falando sobre essa possibilidade de impeachment que o presidente Dilma Rousseff está sofrendo. Não saia daí, a gente já volta. Nós
Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje falando sobre essa possibilidade de impeachment que a presidente Dilma Rousseff pode sofrer nos próximos dias, nos próximos meses. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o deputado federal Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo, partido do vice-presidente Michel Temer, e que também está acompanhando, faz parte dessa comissão que foi criada dentro da Câmara, não é isso, deputado? Para dar essa continuidade a esse processo lá dentro da Câmara dos Deputados. Como se deu esse processo? A gente acompanhou na mídia nacional que foi um processo muito tumultuado, foi muito complexo, não foi? Sem dúvida. Na realidade, essa comissão, para iniciar o processo de impeachment, analisar o pedido do jurista Hélio Bicudo, mais o jurista Miguel Reale, e dali tomar a decisão se oferecemos o pedido de abertura de processo formal ou não ao plenário da Câmara para o voto. Então, essa comissão é a primeira etapa, é o primeiro passo. Essa comissão ela é formada, ela é eleita pelos deputados no plenário da Câmara e os partidos indicam, ela é eleita confirmada ou disputa-se quem tiver lá com o nome colocado, independente do partido. Foi o que aconteceu. Os partidos ofereceram seus nomes articulados junto com o governo federal, desconhecendo a realidade interna de cada partido, e com isso houve uma disputa grande e resultou numa chapa alternativa dentro do plenário, que foi a chapa 2. Essa chapa 2 foi vitoriosa, com 272 votos a 199, e ela composta de 33 membros. Como a comissão tem um total de 65 membros, essa diferença vai ser composta pelos membros da chapa que foi derrotada, fazendo 65 membros titulares. Só que, como foi uma votação tensa, uma votação que gerou conflitos internos e acabou gerando questionamentos, houve um procedimento questionando o voto secreto, que é previsível, é legal para estes casos, mas foi questionado. E com isso, o Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, deu uma decisão para dar uma parada no processo, que é o que a gente chama de liminar, e nessa semana o pleno do Supremo Tribunal, que são 11 ministros, estará se manifestando sobre esse assunto. Temos dois caminhos. O primeiro é ele confirmar o que está feito. Confirmando o que está feito, nós vamos completar a comissão, instalar a comissão, eleger o presidente e o relator e começar a analisar os documentos que foram dada entrada na Câmara. E chamar as pessoas, o Tribunal de Contas, chamar as pessoas que possam contribuir com depoimentos ou com manifestações acerca deste processo. A segunda possibilidade é o Supremo entender que esse processo deva ser refeito por causa da votação secreta, orientando e definindo como necessária a votação aberta. Então, esse processo se dará da mesma forma, nas mesmas condições, só que mudando, em vez do voto secreto, ter o voto aberto. E a sua instalação seria nas mesmas circunstâncias depois. Mas esse é o momento em que essa decisão de como é que elege a comissão e como é que ela é composta é o que está em discussão. E o Supremo vai estar fazendo o rito, todos os passos que vão ser dados, desde agora até o final desse processo, na Câmara e na sequência no Senado, como é que ele deva funcionar. Agora, deputado, a gente acompanhou cenas muito pesadas na imprensa nacional nos últimos dias, deputados batendo boca, quase se agredindo lá na Câmara dos Deputados. Eu observo assim, analisando isso, acompanhando isso aqui do Espírito Santo, o senhor pode falar muito melhor, porque acompanhou isso mais próximo lá de Brasília, que a gente vive uma crise em todos os aspectos, mas que agrava ainda mais com essa disputa e essa briga, que é normal, porque lá nós temos interesse, temos partidos que são da base e não são, né? Partidos que defendem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, partidos que defendem a presidente Dilma Rousseff. Então, essa discordância dentro do Legislativo é normal, né? Faz parte, mas naquele ponto, naquele nível, parece que a gente agrava ainda mais a situação, é isso mesmo? Eu estou na Câmara há algum tempo, eu nunca vi fatos desse tipo, mas é preciso separar duas coisas. Uma coisa é a votação da comissão que vai instalar o processo de impeachment. Ocorreram alguns problemas ali graves, eu pessoalmente fiquei muito desgostoso com aqueles fatos de violência na hora da votação secreta, porque não é isso que o parlamento, não é isso que a política deva passar para a população. Pelo contrário, ela tem que se organizar junto com a população para esclarecer, para tomar as decisões corretas, serem acompanhados e serem cobrados. Mas essa é uma coisa, houve algum incidente, algumas questões que foram muito ruins, mas o processo está em curso, vai ser definido pelo STF. A outra coisa é na Comissão de Ética, onde há uma tensão envolvendo um processo de abertura de processo contra o presidente da Câmara.
Os fatos que ocorreram lá e têm ocorrido também são muito ruins, depõem contra o parlamento e, em especial, nesse processo onde o presidente vai ter que ter a sua avaliação e a sua punição estabelecida a partir dos problemas que ocorrem no seu processo junto ao STF, mas em especial lá no seu procedimento junto à Câmara. Essas imagens que vieram, elas depõem muito contra a política e eu particularmente que creio na política como instrumento de trabalho, de mudança da sociedade, eu entendo que essas imagens nós devemos sepultá-las no parlamento e trazer a imagem do debate, a imagem do bom debate e das boas causas e do bom desdobramento com o interesse da sociedade. Deputado, explicando um pouco para os nossos telespectadores como que funciona esse processo, até para a gente entender e o nosso telespectador também entender como que funciona. Essa comissão sendo instaurada, sendo liberada pelo Supremo, né, digamos que essa comissão que foi formada, como se dará esse processo? Quais são os próximos passos e o que pode acontecer nos próximos dias lá em Brasília? Formada a comissão, ou fortalecido como está, completando, ou uma nova eleição feita dessa disputa, pelo voto aberto, ela é completada, ela é instalada e na instalação elege-se o presidente, elege-se um relator e durante 10 sessões da Câmara, essa manifestação é enviada ao presidente da República que se defende, coloca os seus argumentos e a sua posição quanto ao tema. Depois, durante mais 5 sessões, a comissão vai avaliar se o pedido de impeachment dos juristas Hélio Bicudo mais Miguel Reale tem fundamento, tem procedimento, se a argumentação em defesa da presidente é compatível com essa questão e qual a posição que a comissão toma. A comissão tomando a posição, ela vai enviar um relatório para o plenário da Câmara. E aí, no plenário da Câmara, são precisos 342 votos para, aprovando um relatório de início de processo de afastamento. Com isso, se inicia o procedimento, a presidente seria afastada e esse processo dura 6 meses. A partir daí, ele é conduzido pelo Senado, não sob a presidência do presidente do Senado, mas sim sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje seria o Lewandowski. Deputado, mas nesse momento, então, já quem assume a presidência do país seria o vice-presidente Michel Temer? Neste momento, o vice-presidente assume e durante o processo todo, após ser avaliada culpa ou não, no afastamento definitivo, o Michel Temer permanece, não, se for em contrário, a presidente retorna ao cargo. Ou seja, são cenas dos próximos capítulos que nós vamos ter que acompanhar, ver essas decisões e ver o que vai acontecer isso em Brasília. O clima em Brasília não está bom. Não está bom, mas nós precisamos andar rápido, porque a crise econômica é muito severa, os desempregos estão se perdendo por causa da crise econômica e nós precisamos estabilizar a política para que a economia possa seguir adiante com segurança. Deputado, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, né? Falou um pouquinho para a gente dessa vivência do senhor lá mesmo na atuação política, da ação como deputado federal, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, no meio dessa turbulência política que a gente vive no nosso país, né, com essa possibilidade de impeachment, né, essa decisão do Supremo que nós estamos aguardando. Enfim, o momento não é bom, não é fácil. A nossa economia, como o senhor já disse, realmente ela tem caminhado aí de mal para pior, infelizmente, e com a instabilidade política ela complica, ela piora, né? Ela se agrava ainda mais. Então nós esperamos que o problema político seja resolvido no nosso país, com impeachment, sem impeachment, seja como for a melhor decisão para o país. Nós não vamos aqui colocar a melhor posição, porque a população tem que decidir isso e as instituições compatíveis, né, cabíveis, devem resolver essa situação. Então nós esperamos que o problema se resolva, né, e que o país possa continuar no seu rumo. Obrigado pela sua participação. Pois não. E essa foi a entrevista aí com o cientista político Fernando Pignaton e também com o deputado federal Lelo Coimbra. Falando um pouco sobre essa conjuntura política e esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. A possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Será que acontece? Vai acontecer ou não? Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, não é verdade? Lembrando que você também pode enviar sua sugestão de pauta para o nosso programa. Para isso é muito simples, é muito fácil. Envie um e-mail para contato@fabianorossi.com.br. A sua sugestão é muito bem-vinda e quem sabe o assunto que você sugerir vai virar a pauta do nosso próximo programa. Bom, eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau.